Técnicas de codificação do sinal digital. A codificação é o processo de converter os dados em uma determinada sequência de caracteres, símbolos, alfabetos e etc., em um formato específico para transmissão segura de dados. A decodificação é um processo reverso de codificação, que consiste em extrair as informações do formato convertido. Codificação de dados. Codificação é o processo de usar vários padrões de níveis de tensão ou corrente para representar um S e 0S dos sinais digitais no link de transmissão. Técnicas de codificação. A técnica de codificação de dados é dividida nos seguintes tipos: dados analógicos para sinais analógicos. As técnicas de modulação, como modulação de amplitude, modulação de frequência e modulação de fase de sinais analógicos, se enquadram nesta categoria. Dados analógicos para sinais digitais. Este processo pode ser denominado como digitalização, que é feita por modulação de código de pulso PCM. Portanto, nada mais é que modulação digital. A amostragem e quantização são os fatores importantes para isso. A modulação delta oferece um resultado melhor que o PCM. Dados digitais para sinais analógicos. As técnicas de modulação, como amplitude shift keying ASK, frequência shift keying FSK, place shift key PSK e etc., se enquadram nessa categoria. Dados digitais para sinais digitais. Existem várias maneiras de mapear dados digitais para sinais digitais. Alguns deles são codificação NRZ, Non Return to Zero, codificação bipolar ou AMI e codificação bifásica. Codificação NRZ. Os códigos NRZ têm 1 para nível de alta tensão e 0 para nível de baixa tensão. O principal comportamento da codificação NRZ é que o nível de tensão permanece constante durante o intervalo de bits. O fim ou início de um bit não será indicado e manterá o mesmo estado de tensão, se o valor do bit anterior e o valor do bit atual forem iguais. A figura a seguir explica o conceito de codificação NRZ. Se o exemplo acima for considerado como uma longa sequência de nível de tensão constante, a sincronização do relógio pode ser perdida devido à ausência de intervalo de bits, torna-se difícil para o receptor diferenciar entre 0 e 1. Existem duas variações na NRZ que são NRZ-L e NRZ-Level. Há uma mudança na polaridade do sinal, somente quando o sinal de entrada muda de 1 para 0 ou de 0 para 1. É o mesmo que NRZ, porém o primeiro bit do sinal de entrada deve ter uma mudança de polaridade. NRZ1, NRZ invertida. Se ocorrer 1 no sinal de entrada, ocorre uma transição no início do intervalo de bits para um 0 de sinal de entrada. Não há transição no início do intervalo de bits. Os códigos NRZ têm a desvantagem de que a sincronização do relógio do transmissor com o relógio do receptor fica completamente perturbada quando há uma sequência de 1S e 0S, portanto, uma linha de relógio separada deve ser fornecida. Codificação bipolar ou AMI. Em telecomunicações, a codificação bipolar é um tipo de código de linha de retorno a zero, RZ, em que dois valores diferentes de zero são usados, de modo que os três valores são positivo e negativo e zero. Esse sinal é chamado de sinal duobinário. As codificações bipolares padrão são projetadas para serem balanceadas por DC, gastando quantidades iguais de tempo nos estados positivos e negativos. A razão pela qual a codificação bipolar é classificada como um retorno a zero, RZ, é porque quando um canal codificado bipolar está ocioso, a linha é mantida em um nível zero constante, e quando está transmitindo bits, a linha está em um estado positivo ou negativo, correspondente ao bit binário sendo transmitido. Assim,
a linha sempre retorna ao nível 0, para denotar opcionalmente uma separação de bits ou para denotar ociosidade da linha. Codificação bifásica. O nível do sinal é verificado duas vezes para cada bit, tanto inicialmente quanto no meio. Consequentemente, a taxa de clock é o dobro da taxa de transferência de dados e, portanto, a taxa de modulação também é dobrada. O relógio é obtido a partir do próprio sinal. A largura de banda necessária para essa codificação é maior. Existem dois tipos de codificação bifásica: Manchester bifásico e Manchester diferencial. Manchester bifásico. Nesse tipo de codificação, a transição é feita no meio do intervalo de bits. A transição para o pulso resultante é de alto para baixo no meio do intervalo, para o bit de entrada 1, enquanto a transição de baixo para alto para o bit de entrada 0. Manchester diferencial. Nesse tipo de codificação, sempre ocorre uma transição no meio do intervalo de bits. Se ocorrer uma transição no início do intervalo de bits, o bit de entrada será 0. Se nenhuma transição ocorrer no início do intervalo de bits, o bit de entrada será 1. A figura a seguir ilustra as formas de onda da codificação NRZ-L, NRZ-I, Manchester bifásica e Manchester diferencial para diferentes entradas digitais.